Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Costa de Paiva. Este vídeo, de caráter avançado, nós vamos falar sobre Google Formulários. Temos um outro vídeo aqui no canal falando detalhadamente, passos desde o início, para conhecer o Google Formulários e as funcionalidades e elaborar uma boa pesquisa, de modo que já na elaboração você vai ter dados que facilitam a sua análise. E nesse vídeo, nós vamos falar a respeito de duas formas específicas para organizar os dados. Para trabalhar com esses dados, uma vez que um formulário denso, grande, complexo, está elaborado. E a gente precisa, por exemplo, reaproveitá-lo. Ou a gente já tem um conjunto de dados grande e precisa trabalhar em cima desses dados usando uma planilha, e como que a gente pode fazer isso de uma forma mais direta e mais simples. Esse vídeo, ele foi motivado por uma consulta feita pela Carol, uma grande amiga do período de pós-doutorado que fiz na Unicamp, na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e que me trouxe essa dúvida. Como agrupar os dados tendo dois formulários do Google? E a resposta, ela tem duas vertentes. E nós vamos agora a elas. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é acessar a nossa conta Google e, ao acessar, clicar aqui nos 9 pontinhos e localizar o Google Formulários. Existem formas mais simples para acessar o Google Formulários, ou colocando Google Formulários direto na busca, ou armazenando diretamente o link docs.google.com/forms, que é formulários em inglês, ok? Então, já fiz esse acesso. A primeira página que a gente tem é essa página, onde na primeira seção está a galeria de modelos. A gente detalha isso no outro vídeo. E eu criei, para essa conversa nossa, 2 formulários curtos, pequenos, breves, para que a gente consiga rapidamente explicar para vocês como as coisas funcionam, tá? Então, abri aqui nas duas abas o formulário 1 e o formulário 2. Ambos estão com 2 respostas e a gente vai trabalhar em cima deles agora. Então, vamos lá. A primeira questão extremamente relevante é o seguinte: se eu tenho o formulário 1, onde eu solicito nome, CPF e data de nascimento, e eu tenho um formulário 2, formulário de outra pesquisa, ou que outra pessoa elaborou, mas que está no meu Google Drive, que eu tenho compartilhado comigo, eu posso agrupar os 2 formulários antes do processo de aplicação, que é o ideal, ou durante o processo de aplicação, mas tomem muito cuidado, porque quando você cria uma nova questão em um formulário, se esse formulário já tem respostas, a nova questão começa a valer a partir do momento que ela é criada, incorporada ao formulário, ok? Então, tomem cuidado com padronização dos dados, normalização dos dados, organização, para que essas coisas não aconteçam, ou se precisarem acontecer, vocês saibam quais são os riscos que estão correndo, ok? O nosso formulário 1, portanto, tem nome, CPF e data de nascimento. O nosso formulário 2 tem nome, endereço e estado, ok? Então, vamos supor que eu queira criar um novo formulário. Vou aqui para a página inicial do Google Formulários, clico em branco, e eu quero criar um formulário que chama dados pessoais. Esses dados pessoais, eu, ao invés de criar cada uma das questões, o que eu quero fazer? Vir aqui, ó, segundo item da nossa barrinha lateral, importar perguntas. Quando eu clico em importar perguntas, ele traz para mim todos os formulários que estão no meu Google Drive com uma barra de busca. Então, nesse caso, eu quero buscar no formulário 1 algumas questões. Qual o seu nome, qual o seu CPF, qual a data de nascimento.
Posso importar 2 questões apenas, uma apenas, quantas você quiser. Basta selecionar separadamente, ok? Neste momento da seleção, não é possível organizar as questões. No entanto, cliquei em importar, as questões vieram para o meu formulário dados pessoais, na ordem, e agora eu posso alterar a ordem delas. Então, eu quero data de nascimento antes de CPF. Ok. Além disso, reparem como no formulário dados pessoais eu tinha uma questão, pergunta sem título, ela permanece. Ok? Então, todas as questões já existentes vão permanecer. Vamos excluir ela aqui. Agora, o que eu quero fazer? Importar as questões do meu formulário 2. Selecionar o formulário 2. Selecionar as questões que eu quero, se eu quero todas. No entanto, percebam, o meu formulário 1 tem o nome. O meu formulário 2 também tem o nome. Então, eu não preciso importar essa questão. Vou importar as demais e os dados estão todos colocados aqui, ó. Então, agora eu tenho um formulário só, organizado de modo que, primeiro, dados pessoais é o nome do formulário. Qual o seu nome? É a primeira questão. Qual a sua data de nascimento, num padrão data? Qual o seu CPF? Qual o seu endereço? Em que estado você mora? Posso fazer todas as alterações, todas as modificações que eu quiser, porque foi feita apenas a importação das perguntas. Não foram importadas respostas e uma alteração feita aqui não interfere nos formulários 1 e 2. Perfeito? Lembrando que o Google Formulários faz o salvamento automático. Portanto, voltando aqui, nós temos agora 3 formulários. Um formulário sem título. Vamos alterar o título. Dados pessoais. Está sendo salvo. Vai aparecer a mensagem aqui de que o formulário foi salvo. Então, agora a gente tem dados pessoais, formulário 2, formulário 1. Perfeito? Tenho formulários, quero incorporar questões de outros formulários em um questionário que eu estou elaborando agora. Essa é a primeira saída. Vamos para a segunda saída. A segunda saída é o seguinte: já tenho o formulário 1 elaborado, já tenho o formulário 2 elaborado, ambos já foram aplicados ao meu público e eu quero fazer análise dos dados que estão nos 2 formulários. Então, nesse segundo momento, o que a gente vai fazer? Abrir o formulário 1, podem ver que já tem 2 respostas. Abrir o formulário 2, também com 2 respostas, poderia ser qualquer quantidade, ok? Vou clicar nas respostas e aqui em cima eu tenho a opção de criar uma planilha. Então, vamos lá. Criar uma planilha. Vou criar. Essa planilha está aqui com meus dados. Quais são os dados do formulário 1? Carimbo de data e hora, que é padrão para todos os formulários. No horário de preenchimento, no momento de preenchimento, o Google captura essas informações para a gente. Qual o seu nome? Tec Grupo Daniel Costa de Paiva. Qual o seu CPF? Qual a sua data de nascimento? Precisam ser datas válidas, ok? Então, isso aqui já é uma validação que o próprio Google Formulários faz para mim. Agora, vamos lá. Respostas do formulário 2. Criar uma planilha. Eu posso escolher selecionar uma planilha existente, e aí eu seleciono a planilha do formulário 1 que está aqui. Ou, se eu não quiser, criar uma nova planilha. Perfeito. Criou uma nova planilha para mim, com os dados do formulário 2. Carimbo de data e hora de preenchimento, nome, endereço e estado. Agora vamos para um aspecto fundamental. Como eu quero agrupar esses dados, eu preciso ter, obrigatoriamente,
um dado que se repita nos dois formulários. Afinal de contas, como que eu vou saber se esse endereço e esse estado está relacionado a um CPF ou ao outro CPF? A uma data de nascimento ou a outra data de nascimento? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai garantir que tenha um dado obrigatório e um dado que é fácil de identificar a qual linha de respostas a gente está dizendo. Nome, por exemplo. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Selecionar todos os dados, copiar, aqui, ó, editar, copiar, e lá na outra planilha, clicar onde você deseja colar, editar, colar. Não quero instalar nada, quero apenas colar os dados. Data e hora da primeira resposta, data e hora da segunda resposta fazem diferença para mim nessa análise? No caso específico aqui, não fazem diferença. Então, o que eu vou fazer é excluir essa coluna. Perfeito. Então, agora eu tenho uma linha de nome, endereço e estado, e eu tenho uma sequência de nome, CPF e data de nascimento. Então, agora o que eu preciso fazer? Selecionar as colunas que estão no intervalo entre os meus dois campos de sincronismo. Então, eu vou selecionar a coluna C e a coluna D. Deixa eu só ajustar aqui. Selecionei a coluna C e a coluna D. Vou reduzir a largura, tá? Se tivesse mais 10, 20, 30 colunas, era só reduzir a largura. Vou garantir que o mesmo nome que está na minha coluna B está na minha coluna E. Obviamente que esse é um trabalho que inicialmente é manual, mas a gente tem algumas fórmulas que podem ajudar a gente a fazer isso. Ok? Então, por exemplo, se o Daniel tivesse preenchido com abreviatura Daniel C. de Paiva, eu posso ter a capacidade de analisar e identificar que Daniel C. de Paiva é o mesmo que Daniel Costa de Paiva, ok? E a partir do momento onde eu sincronizei as informações, eu tenho garantia de que na minha coluna C2 está um dado referente ao mesmo indivíduo que a minha coluna F2, eu posso excluir a minha coluna que está repetida. Qual o seu nome, qual o seu nome. Quando eu excluo essa coluna que está repetida e eu volto, dando 2 cliques aqui em cima, na largura das células, ok? Então, quando eu clico e arrasto aqui, eu estou padronizando a largura das células. Quando eu dou 2 cliques, eu estou ajustando automaticamente ao conteúdo de cada uma das células. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer aqui é só reduzir para que vocês consigam ver todos os dados. O que acontece agora, então, eu tenho nome, endereço, estado, CPF e data de nascimento. Posso fazer a análise que eu quiser a partir desses dados na planilha. Ok? Vamos só fazer uma análise aqui rapidinha para vocês perceberem como que a gente pode transformar isso em algo semi-automático, ok? Lembrando, por que eu estou chamando de semi-automático? Só retornando os dados aqui, tá? Retornei os dados, voltei às colunas duplicadas. Beleza? Por que eu estou chamando de processo semi-automático? Porque processo automático algum vai conseguir identificar que Daniel C. de Paiva é a mesma pessoa que Daniel Costa de Paiva. O que a gente vai fazer agora é uma das formas. Então, ó, vou inserir uma à esquerda, que é a minha coluna de validação. Eu vou colocar uma validação automática, que é igual a se o meu dado daqui for igual ao meu dado nome do outro formulário, então
Ok. Caso contrário, diferente. Perfeito? Então, agora eu tenho, vou só centralizar esse dado aqui para facilitar a visualização de vocês. Ó. Uma coluna de validação que me diz quais dados estão batendo, estão corretos, estão síncronos, né? Na coluna C com a coluna F, e quais dados estão diferentes. Quando eu copio essa fórmula e colo para baixo, ele vai me mostrar que está diferente o Daniel Costa de Paiva do Daniel C. de Paiva. Perfeito? E aí, quer dizer que são pessoas diferentes? Não, quer dizer que você precisa analisar esse dado para verificar se trata-se do mesmo indivíduo ou não. Afinal de contas, a gente quer agrupar, sequenciar, né, as respostas do indivíduo para que a gente possa fazer uma análise mais completa dos dados. Perfeito? Então, essa aqui é uma das formas de se fazer comparação de modo semi-automático. Nunca confie na fórmula quando ela te dá que os valores são diferentes. Não assuma que trata-se do mesmo indivíduo ou que trata de indivíduos diferentes. Por exemplo, um outro caso, né? Escreveu Daniel Costa de Paiva, mas colocou um ponto aqui no final. O outro não tem ponto. Ele vai considerar diferente. Ele apenas vai considerar ok se os dados estiverem exatamente iguais. Perfeito? Então, para finalizar, nós falamos aqui hoje a respeito de integração de formulários. Como a gente vai conseguir integrar dados de formulários diferentes para a gente poder fazer uma análise mais completa. Nós também falamos de aproveitamento de formulários para que a gente não precise digitar novamente as questões. Então, a gente pega questões já digitadas por alguém, compartilhadas com a gente, ou que a gente mesmo fez em outros formulários, e a gente vai trabalhar em cima desses dados. Perfeito? Tem várias outras fórmulas que a gente poderia melhorar essa validação semiautomática, mas vamos deixar isso para um outro momento, para um outro vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito dessa validação, mandem aí nos comentários que a gente grava um outro vídeo explorando melhor isso, beleza? Então, esse foi o vídeo de formulários num nível um pouco mais avançado. Espero ter ajudado cada um de vocês. Eu estou aqui à disposição. Um grande abraço a todos e a gente se vê nos próximos vídeos.